Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 18/7, estamos aqui começando mais um Insight Jurídico na Law Brain Space. Hoje temos aqui comigo Rafael Souza, Jorge Costa e eu sou o Allen Silva aqui. Saúde, Rafael. Obrigado. É o frio. É... E lembrando aqui, pessoal, que nós não vamos nem à esquerda nem à direita, vamos sempre em frente. E é isso aí. Dá uma boa noite aí para os nossos ouvintes e espectadores, pô. Boa noite, povo. Boa noite, povo. Bem, pessoal, abrindo a pauta aí de hoje, vou trazer aqui um dado, um aplicativo que hoje, essa semana ou esse mês, as 2 semanas, né, ele deu uma estourada aí na internet, todo mundo foi na onda e postou foto, um perfil mais velho. Eu não consegui entender isso, tirando o lado jurídico da coisa. Eu confesso que eu não entendo por que as pessoas tinham o prazer de compartilhar uma foto deles velhos, né? Todo mundo quer fazer plástico para ficar novo, mas ficava postando foto da pessoa velha. Eu não consegui entender. Mas indo aqui para o lado mais sério da coisa, depois que o aplicativo bombou na internet, né, depois de uma semana, se eu não me engano, a própria empresa comunicou que eles realmente estavam usando os dados dos usuários. Segundo a primeira notícia mais alarmante, foi que a empresa estava efetivamente compartilhando, utilizando de forma ilícita os dados das pessoas que usaram o aplicativo. Depois a empresa lançou uma nota falando que as fotos eram apagadas em 48 horas, mas sem nenhum documento, sem nada, simplesmente informou. O que vocês acharam aí desse aplicativo, dessa questão de uso de dados? Depois eu vou acrescentar alguns outros dados, vou deixar para vocês comentarem. Eu acho engraçado como o efeito manada tem uma repercussão gigantesca na sociedade, né? Em um dia, ou na metade de um dia, a timeline do meu Facebook foi invadida, não só no Facebook, mas até no Instagram, foi invadida com fotos de gente velhas, e eu me fiz a mesma pergunta, Aline, por quê? Mas deixando de lado o elemento social, comportamental, as pessoas são ligadas a isso, as pessoas são levadas a fazer ou a reproduzir o que os outros estão fazendo, não é nenhuma novidade, sobretudo considerando que nós estamos caminhando para uma eleição nos Estados Unidos, não é nenhuma novidade. E esses aplicativos são utilizados maciçamente para captura de dados. E não somente os dados dos indivíduos felizes compartilharam, mas também os nossos, que não temos absolutamente nada a ver com essa situação. Então, dentro das permissões de uso, eles tinham a possibilidade de obter informações de pessoas conectadas a você nas suas redes sociais. Eu não vi isso. Interessante. Isso na Cambridge Analytica já estourou dessa forma, e agora, mais uma vez, nessa parceria Face-App com o Facebook. O que mais me espanta é a ingenuidade ou a falta de informação, não apenas da população de massa, da população mais como é que eu posso dizer a palavra? Mais passional, mas de pessoas com nível de escolaridade, grau de escolaridade elevado. Então, dessa vez, foi um efeito tão devastador que nós tivemos famosos compartilhando isso, diversos atores hollywoodianos compartilhando essas informações. Então, nós hoje, a última informação que eu tive era que eles conseguiram capturar informações de 100 milhões de usuários. É um número muito expressivo. E aí você pensa, uau, eu consigo captar, eu consigo mapear gosto, preferência, pesquisas na internet de 100 milhões de pessoas. Imagina o perfil populacional, o que eu consigo extrair desses dados. E só um acréscimo. Além desses dados todos, dados de navegação e dados de biometria facial, né, com inclusive biometria facial
com simulação de velhice, né? Eu estava vendo até uma matéria falando sobre esse tipo de informação, como poderia vir a ser utilizada, né? E é uma empresa russa, né? Não, mas Coincidentemente, uma empresa russa, mais uma vez. as vésperas da eleição, vésperas não, mas enfim, já estamos caminhando para as eleições norte-americanas. E aí ela agora tem um mega banco de dados de nível internacional, né? Que, no caso, dados de maneira totalmente gratuita. E, assim, o aplicativo, na hora de você autorizar o que ele... né, você não precisa nem ler o termo de condições de uso, já que você não quer ler várias páginas de muitas coisas escritas, para que vai ser utilizada a informação, mas a parte de autorização você faz, aparece uma janela de forma individualizada, aparece ali, pode ter acesso à tua foto, pode ter acesso ao teu dado de navegação, à tua localização, tudo isso aparece na tela do usuário. E o usuário, no frenesi ali de ter a foto dele envelhecida, ele nem lê aquele negócio ali, atropela aquilo tudo, né, e bola para frente. E eu também vi uma outra informação de que, para se resguardar de eventuais sanções de processos e questões judiciais, os dados eram armazenados em servidores de países que não tinham uma legislação de proteção de dados em imagem, né? Então, assim, aqui no Brasil, parece que o Ministério Público já tinha oficiado a Apple Store e a Google Store, né? O Google e o Apple, porque os aplicativos estavam hospedados na parte na loja, né? Dessas empresas. Mas eu confesso a você que eu tenho uma dificuldade muito grande de tentar responsabilizar a empresa por conta de uma situação dessa, né? Estamos em 2019, a tecnologia é acessível para todo mundo. Eu fico muito mais consternado com ver, por exemplo, a situação do cadastro de não incomode, não perturbe lá das ligações, né? Que foi feito foi disponibilizado pelo governo. É um site em que você cadastrava seu telefone e seus dados de e-mail e tudo mais, para que, no caso, você não recebesse ligações, né? E aí é uma coisa, né, do governo e tudo mais, presume-se que ia ter um mínimo de confiança, e parece que, tipo, uma criança de 5 anos conseguia hackear o banco de dados e pegar os dados da pessoa que cadastra lá. Então, já tinha mais de 300 ou 400 mil telefones cadastrados, e estavam vazando essas informações, ou seja, criaram um mega banco de dados de telefones úteis, né? O governo funcionando com a máquina aí para beneficiar a telemarketing. Eu vi isso também, sensacional. Foi exatamente isso que eu pensei, uma criação de banco de dados para alguém ir lá e captar. Foi sensacional isso aí. Governo, cara, vergonhoso. Só trazendo aqui uma informação aqui. No mês de abril desse ano, de 2019, o governo federal mostrou interesse em propor um projeto de lei para regulamentar a vigilância estatal por meio dessas tecnologias de reconhecimento facial, com o objetivo de combater a criminalidade e eventuais ameaças terroristas ao Brasil. Acho que tá atrasado, né? Porque além do aplicativo já ter sido criado por outras pessoas, a regulamentação vai vir já com o negócio já andando, para variar. Enfim, e em maio desse ano, São Francisco, nos Estados Unidos, tornou-se a primeira grande cidade a proibir o emprego de tecnologia de reconhecimento facial pelos órgãos governamentais locais. Quer dizer, em maio, São Francisco já adotou uma norma, em abril o Brasil estava pensando em propor uma norma. A gente sempre atrasado na tecnologia, né? É um espetáculo. Somos quase os campeões de uso de rede social, que é justamente esses tipos de aplicativo, né? Que pescam o povo e suas informações, mas ao mesmo tempo somos os últimos sempre a regulamentar esse tipo de serviço. É um espetáculo. Isso considerando que a gente vive num país que adora uma regulamentação, hein? Sim, quase uma norma por minuto, se eu não me engano. Lógico que não é sobre qualquer assunto, mas na parte tributária, quase uma por minuto. É um negócio absurdo. É complicado, é muito complicado. É como vocês falaram, a gente está pensando numa eleição americana, mas se a gente pensar também que esses dados foram pegos aqui no Brasil, a gente está próximo de uma eleição para a prefeitura também, né? A gente também hoje, considerando
a eleição disruptiva do Bolsonaro, né? Que não foi a um debate e usou toda a rede social a favor. Eu acho que vai ter mais gente fazendo isso nessa próxima eleição. E Não, esse tipo de aplicativo pode ser uma boa ferramenta, né? vale lembrar que o Bolsonaro foi. Não é opinião política aqui, são fatos. O Bolsonaro nas redes sociais, inclusive falsas. Então, eu ainda louvo que nós estamos num nível de amadorismo dessa forma. Não estamos num caso de Cambridge Analytica, nem de Face App, mas em breve isso vai acontecer. E o Jorge tocou num ponto interessante. Infelizmente, mesmo com a LGPD, nós não estamos preparados para responder com rapidez a esses eventos. Porque se tivéssemos o Ministério Público hoje, um guardião, mas com a LGPD, com esse órgão, essa entidade estabelecida pela LGPD com a queda do veto presidencial, acho que a gente não vai ter ainda a mesma agilidade para derrubar, para pedir a saída, enfim, derrubar o servidor dessas empresas. Porque falta conhecimento técnico, falta esse elemento de compreender que não tem almoço de graça nesse mundo. Então, se um aplicativo está sendo utilizado, um aplicativo com sede na Rússia, está sendo utilizado no Brasil, com uma política de utilização de informações pessoais extremamente contrárias às normas internacionais, é óbvio que a gente está diante de um caso escandaloso de utilização de dados pessoais, mas não teremos a resposta tão rápida. E acho, fica aqui mais uma vez a crítica, que o Ministério Público precisa acordar para essa realidade dessa nova criminalidade digital. Assim, eu estou só lembrando que a gente vai tentar fazer blocos de 10 minutos. Eu ainda estou aqui com um tempinho e vou comentar essa questão. É interessante você falar do Ministério Público, mas eu também faço aqui. A gente hoje ainda vai falar da OAB, mas é interessante também notar que os advogados também precisam estar mais atentos a isso, né? A questão das normas em si. Essa questão da LGPD, a gente vê muita gente fazendo cursinho, dando palestra, escrevendo livro, mas eu não vi ninguém, ou um grupo, ou alguém realmente, levantando a bandeira e criticando a norma, fazendo observações, olha, isso está errado, isso está certo. Não, todo mundo está pensando só, como você diz no final do dia, o dinheirinho no bolso, ganhar com o seu livro, ganhar com o seu curso. E isso é um tipo de coisa interessante, porque a OAB é muito omissa nesse ponto. Poderia ser um órgão que poderia criar alguma coisa nesse sentido. Outro ponto também que eu achei interessante é se a gente pensar que esses aplicativos eles vêm através de outras aplicações, né? No caso Google, como o Jorge falou, e no caso da Apple, que também ele comentou. E pensar que um aplicativo como esse fica... o primeiro filtro dele são essas empresas. É saber se esse aplicativo está adequado às normas que ela impõe, né? Seja imposição visual, enfim, uma série de coisas. Quer dizer, então, e isso, na hora que ela entra nessa Apple Store, nessa Google Play, ele automaticamente entra no seu celular. E é interessante se a gente pensar, porque assim, a gente está falando que algo, teoricamente, vamos dizer que esse aplicativo seja legal. Um aplicativo legal entra no seu celular imediatamente, sem ter uma norma, sem ter nada. Está entendendo o que eu quero dizer? Você tem quem filtra a legalidade desse negócio é a Apple e a Google. Exatamente. Você tem noção que hoje quem dita a norma em si são eles dois? Porque são eles que disponibilizam isso tudo para a gente. Eu acho que em algum momento, eu tenho falado isso com algumas pessoas que eu tenho relações próximas ao Ministério Público. E numa dessas conversas, com um colega da promotoria, eu falei, em algum momento, a gente precisa pegar empresas como bode expiatório. Porque só assim eu terei esse sentimento de accountability, de que
Se eu não fizer o meu dever de casa, a responsabilidade cai sobre mim. Eu confesso que não sei se a LGPD permite essa responsabilização dessas empresas que vão disponibilizar. Porque no final do dia a gente sabe que para criar um aplicativo eu tenho uma série de requisitos a cumprir dentro da Apple Store e da Google Play. Então, se eles são os principais provedores, as principais plataformas, as únicas plataformas que nós conhecemos para baixar os aplicativos, nada mais justo do que cortar o problema na raiz. Exatamente, porque... Aplica uma multa na Google. Exatamente, porque não existe uma norma, existem critérios para você colocar o produto na Store, lá no Google Play, mas não existe uma norma que regulamente qual tipo de aplicativo vai estar ali. No máximo vai ter ali questão de pornografia, pedofilia, essas coisas mais que são mundiais, né? Se a gente colocar assim. Agora você tem essas outras normas, como são mais regionalizadas, você não tem, e você não tem um órgão do governo ou alguém fiscalizando isso. É interessante esse ponto. É um caso a se pensar. Não precisa nem de legislação. Estamos diante de um caso de uma responsabilidade objetiva. Se a Apple, por exemplo, permite ou deixa passar um aplicativo de prostituição infantil, alguém duvida da responsabilidade da Apple em deixar aquele aplicativo... Sim, tudo vai depender do que né? Do que você está tratando. As pessoas vão com os olhos mais atentos, né? O FaceApp não teve um olho atento porque virou moda, né? Todo mundo estava achando bacana. E ele, tecnicamente, ele está dentro da licitude ali. Ele não tá, digamos, rompendo com nenhuma legislação. A princípio, não se sabe o que é feito com os dados. Tecnicamente, ali, a pessoa faz uma permuta. Então, já aí já está contra a General Data Protect. Sim. Que você precisa indicar para quê, a finalidade, quem vai ser responsável. A declaração da empresa hoje, que eu li uma nota no jornal, foi de que nós não vendemos, nós disponibilizamos o livre acesso a empresas parceiras. Eu até vi parceiras. Parceiras, pelo amor de Deus, né? Faça-me um favor. Tá óbvio que você vende, óbvio que você vende informação, acabou. Então, assim, parceria público-privada tem dinheiro? Oi? Parceria público-privado tem dinheiro? Muito, né? Então, parceria, né? Pois é. Enfim. Bem, pessoal, vamos lá. Vamos aqui para a próxima pauta aqui. Deixa eu só voltar aqui para a minha pauta. Só aproveitar e cutucar. Diga. Fica aí o recado para os nossos amigos tecnólogos, os advogados 4.0, os especialistas. Olhem para a legislação e olhem para essa realidade do mundo digital com olhos de enxergar o problema. Não de vender um problema, mas de enxergar o que pode acontecer e alertar com antecedência. Hoje o que a gente tenta construir aqui não é bater palma para uma legislação que, ao meu ver, não supre, não vai sanar as irregularidades. E essa galera que está muito à frente, que está debatendo, cria grandes eventos, precisa ser um pouco mais crítica e menos